paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar algumas questões do Livro dos Espíritos, em continuação, né? Hoje nós vamos falar sobre progressão dos espíritos. Quem são os espíritos? Quando eu li isso aqui, eu imaginei assim, às vezes a gente fala progressão dos espíritos, então fica aparecendo os espíritos. Quem são os espíritos? Somos nós, né? Também. E antes de eu começar a falar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra, progressão. Eu fui no dicionário e achei duas palavras, né, que têm a ver uma com a outra. Uma é progresso e a outra é progressão. Progresso, no dicionário, diz para a gente que é sinônimo de melhoria, movimento em marcha, em frente, desenvolvimento em sentido favorável, fenômenos que têm como condição as transformações da vida social. E aí eu fui ler progressão. Progressão é um processo. Progressão é uma série de fenômenos sucessivos, com nexo, com causa e efeito. Por exemplo, os diversos períodos da evolução de um fenômeno é uma progressão. Então, progressão dá a ideia de avanço, de continuação, de maneira ordenada e sequente. O termo pressupõe acontecimentos tão intimamente ligados, de forma que há sempre uma razão constante entre o momento atual, os fatos que antecederam e os fatos que virão. Então, Kardec foi muito feliz, né, quando ele botou aqui progressão dos espíritos, porque essa deve ser a nossa meta, né? Na realidade, na Revista Espírita, eu achei uma frase que fala o seguinte, que quanto mais o homem progride, mais ele é excitado, mais ele é estimulado a progredir. E a progressão, ela está na razão direta do progresso realizado, porque a progressão é como se fosse a soma de vários progressos. A cada encarnação, a gente reencarna para progredir. A gente progride um pouquinho, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos progredimos. E assim, a gente vai chegando a essa meta, que é a nossa progressão como espírito, né? Pela progressão, não só o humano, mas também as suas produções, o mineral, o vegetal, os animais, os gases, os fluidos imponderáveis do planeta, também devem aperfeiçoar-se e se transformar em substâncias mais depuradas. Então, isso também está na Revista Espírita. Ou seja, tudo progride. Não é só os espíritos, tudo progride. Se a gente pegar a transformação da Terra, né? Se a gente pegar a Terra lá nos primórdios, né? O mundo sofreu várias alterações, tanto o reino vegetal, como o reino mineral, como o reino animal. E até nós chegarmos a encarnar no planeta Terra, tiveram que acontecer muitos fenômenos para criar condição de nos receber em espíritos ainda simples e ignorantes, né? Para que a gente pudesse fazer a nossa parte, uma vez encarnado na Terra, para progredir junto com a Terra, né? Então, vamos lá. Questão 114. A primeira pergunta é o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Aí os espíritos responderam para a gente: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. O estudo anterior, inclusive, explicou sobre isso, sobre essas ordens. Os espíritos imperfeitos, Kardec classificou os espíritos em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Onde vocês acham que nós estamos nessa classificação? Imperfeito? Imperfeitos. Tem certeza? Então tá bom. Já é um bom sinal.
A gente tem que, né? A gente se vendo imperfeito já é um bom sinal para a gente caminhar em direção à evolução. Na próxima pergunta, Kardec pergunta: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Aí a resposta é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Saber no sentido de conhecimento, né? Quando nós fomos criados lá no iniciozinho, a gente foi criado simples e ignorante, sem saber, a gente não sabia de nada, como se fosse assim, né? É como se fosse uma folhinha de papel em branco, né? A gente, quando começou a nossa encarnação, a gente era uma folha de papel em branco. Não sabia de nada, era simples e ignorante. Vou falar um pouquinho sobre isso. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para a gente se aproximar dele, de Deus. Para eles, os espíritos, para nós, né, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. E outros só a suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quem será que nós somos? Esses espíritos que passam pelas provas se submetendo às provas, ou a gente suporta murmurando, né? Na realidade, todos partimos do mesmo ponto, né? E simples e ignorantes, aqui a gente pode até considerar a simplicidade como a ausência de tendência para o bem ou para o mal. Aquela páginazinha, que nem eu falei, aquela folhinha em branco ali para ser escrita. E ignorante no sentido de desconhecedor das coisas e das leis da natureza, né? Quando fomos criados, podemos dizer que nós éramos espíritos assim incompletos, né? E a partir das sucessivas reencarnações nós fomos nos completando, né? Só essa palavra simples e ignorante já comporta aí essa pluralidade das existências, né? Porque como a alma precede ao corpo, né? Nós espíritas acreditamos isso, né? Que a alma não é criada no momento em que o corpo é criado, né? Já somos espíritos que viemos reencarnando, né? E a cada encarnação a gente tem lá um corpo novo, um corpo necessário para a vivência naquela encarnação. Então, nós vamos evoluindo dessa maneira, pouco a pouco. Aí, Kardec pergunta: de acordo com isso, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Kardec quis fazer uma comparação lá do nosso início como crianças ignorantes. E os espíritos disseram: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estendem ao infinito. A vida do homem no sentido de cada encarnação, né? É isso que ele quis dizer, assim, a cada encarnação a gente tem um momento que a gente chega, que a gente encarna, e tem um momento que a gente parte, né? Agora, a gente como espírito, na realidade, a gente é uma coisa só, né? Momentos a gente está lá na erraticidade, está lá no mundo espiritual, momentos a gente está encarnado. Por enquanto, a gente ainda está nesse processo de ir e vir, né? Essa criança, eu achei bem interessante que aqui, em todo esse capítulo da progressão, começam a aparecer muitas vezes algumas palavras. E essa palavra docilidade, ela apareceu algumas vezes, né? E aí, o que os espíritos querem dizer para a gente, né? Que a gente, à medida que a gente for mais doce... O que é uma pessoa doce? Melosinha? Seria isso? Não, né? Seria uma pessoa que aceita as coisas com mais resignação, né? Com mais paciência, né? Com mais docilidade mesmo, né? Aquela pessoa que não sai se revoltando com tudo que acontece, né?
Então, essa é uma palavra que a gente deve já ficar gravadinha ali para a gente, né? Só que nós, na realidade, nós somos crianças espirituais ainda, né? Nós não somos mais aqueles espíritos simples e ignorantes do passado. Mas, se a gente for fazer talvez uma medida, os espíritos dizem para a gente que a gente está começando a sair da infância agora, né? Eu já ouvi vários oradores falarem isso, que a gente está começando a sair da infância. Então, a gente seria tipo um pré-adolescente. Já é um caminho, gente. Revoltado, a minha amiga aqui falou, bem pré-adolescente mesmo, Sônia. Né? Pré-adolescente, aquela coisa que tem que ser para agora. Vamos deixar isso mais para frente. 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Kardec perguntou, né? Não, os espíritos respondem. Todos se tornarão perfeitos. Aliás, se existe uma fatalidade, porque nós não acreditamos em fatalidade, nós espíritos não acreditamos em fatalidade, né? Mas se existe uma fatalidade para a gente, e eu acho que existe, essa fatalidade é nós nos tornarmos perfeitos. Até a morte, que muita gente diz que é uma fatalidade, não é. Porque vai chegar um momento que a gente vai parar de encarnar e de reencarnar, vai parar de desencarnar, porque nós vamos continuar a evolução em outros lugares. Mas a perfeição é uma fatalidade. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos espíritos perfeitos. Uns mais rápidos, outros mais demorados. Eu achei até bem interessante, porque quando a gente se detém no estudo, eu fiquei muito feliz aqui, porque vocês vão ver lá atrás, ele disse que até mesmo os espíritos que optam pelo bem, desde o início, tem que reencarnar muitas vezes, porque a gente precisa aprender muitas coisas, né? Talvez seja até mais fácil aprender coisas do que se tornar bom, né? Não sei. Então, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Todo espírito tem uma destinação, e essa destinação é a perfeição. Já falei isso para você, né? E a cada existência a gente traz tudo que a gente viveu em outras existências, a gente traz tudo impresso no nosso perispírito. E o nosso trabalho é melhorar as nossas más tendências e aprender um pouquinho mais. É justamente as duas asas que a gente precisa melhorar. A parte do conhecimento, e da intelectualidade, não no sentido de intelectual como o saber acadêmico, não, realmente o conhecimento das coisas da vida, e a parte moral, né? Nós precisamos evoluir nessas duas. Só que é o seguinte, muitas vezes a preguiça, a despreocupação, o desleixo, faz com que a gente demore um pouquinho mais, né? Para chegar onde a gente precisa, né? Mas não vamos ficar tristes, porque nenhum de nós vai ficar estacionado. Todos nós chegaremos à perfeição. Questão 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Os espíritos respondem, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Ele traz outra vez a docilidade. E aí que ele fala duas coisas muito importantes. Se a gente quer apressar o nosso progresso, a gente precisa de duas coisas. Querer, desejo, e se submeter à vontade de Deus. Quando a gente fala em se submeter à vontade de Deus, para nós espíritas, isso tem uma conotação um pouquinho diferente, né? Porque nós não acreditamos naquele Deus que faz a gente sofrer, porque ele tem essa vontade, ele um dia acordou e resolveu o que vai fazer a Regina sofrer. Não, claro que não, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e fica só lá esperando e vendo como a gente usa esse livre-arbítrio, certo? Então, quando a gente fala a vontade de Deus, a gente fala a vontade das leis de Deus, na realidade, né? Tudo funciona,
tudo tem uma harmonia, né? E as leis de Deus funcionam. Toda vez que eu transgrido essas leis, de alguma maneira isso vai refletir. Vai refletir em mim, vai refletir na minha existência, na minha encarnação. No livro Loucuras da Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes compara a viagem, bem interessante isso aqui, a viagem evolutiva como uma estrada permeada por diversas vias secundárias que aumentam a distância em relação ao destino. Há aí inúmeros sítios de descanso e espairecimento para a contemplação da paisagem. O percurso pode ser feito sem parada, num contínuo ou através de estágios. A meta será fatalmente alcançada, porém, a cada viajante é facultado escolher percorrê-la com maior ou menor rapidez. Isso, para mim, é muito consolador, porque quando eu conheci a doutrina espírita, há 34 anos atrás, o que me agradou demais e o que fez muito sentido para mim na doutrina espírita é saber que o meu caminho, que o resultado da minha vida é criado por mim mesmo, é resultado das minhas escolhas. Isso para mim, eu acho muito bom. Porque se está tudo bem, graças a mim. Se está tudo mal, graças a mim também. Então, eu começo a perceber que eu tenho o meu destino na minha mão. Eu e vocês, todos nós. O nosso destino, a nossa vida, mais feliz, mais infeliz, mais alegre, mais triste, vai depender de como a gente se conduz nessa vida. Quanto a gente respeita essas leis de Deus. E uma coisa muito boa é que eu não preciso querer ser que nem o meu companheiro. Porque eu tenho o meu tempo próprio. Eu tenho o meu ritmo de caminhar. Assim como cada um de nós tem o seu ritmo. Isso é muito bom. Porque eu preciso olhar para mim. Não adianta eu olhar para o companheiro, para a companheira, para a pessoa em casa, para a pessoa no trabalho, para a pessoa na casa espírita, e achar que ela vai mais rápido ou que ela vai mais devagar, porque ela também tem o tempo dela. Então, eu acho isso muito consolador. Cada um de nós tem o nosso tempo, e cada um de nós faz esse tempo render da maneira que a gente quiser. Se a gente achar que a gente está num momento muito difícil da vida e a gente quiser parar nesse sítio aqui, né? Sítio que ele fala é um lugar de descanso. Se eu precisar dar esse tempo para mim, eu vou dar esse tempo para mim. Se eu achar que não, se eu achar que o negócio está muito atrasado, que eu preciso correr mais, eu vou correr. Tudo depende de mim. Então, cada um de nós sabe da nossa necessidade, né? Ou, pelo menos, se a gente ainda não sabe, a gente está aprendendo a descobrir, né? 118. Os espíritos podem degenerar. Degenerar quer dizer passar para uma condição pior. Aí, os espíritos respondem, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Nós não andamos para trás. Nós não andamos para trás. Todo conhecimento é armazenado. Todo conhecimento, toda boa experiência, e má também, né, é armazenada. Mas a gente nunca anda para trás. Tudo que eu adquiri nessa encarnação, eu levo para outras encarnações. Claro que eu estou falando na questão espiritual, né? Porque sempre que a gente toca nessa questão, alguém fala assim, mas dizem que em outra encarnação eu fui rainha, fui princesa, e nessa estou sendo escrava. Eu não estou falando na questão da material, né? Da questão das provas, né? Porque cada um de nós, a cada encarnação, a gente precisa daquelas provas, né?
talvez, quem sabe, se eu hoje sou escrava, né? Eu no passado fui rainha e não soube usar a minha realeza. Usei a realeza para humilhar, para, em vez de usar isso para poder fazer a pessoa progredir, eu usei para submeter, escravizei, muitas coisas, né? Porque nós não somos espíritos novinhos, não, viu, gente? A gente já passou por muitas coisas. E por coisas cabeludas, coisas sinistras, né, Rose? Então, eu não estou falando na questão material das coisas, eu estou falando na questão do conhecimento. Todo conhecimento intelectual e todo conhecimento moral que a gente já desenvolveu, esse a gente não perde, tá? A gente pode até, às vezes, nascer numa encarnação onde eu tenha tolhida a minha... por exemplo, uma pessoa que nasce com um problema mental, por exemplo. Ou então, uma pessoa que nasce tolhida mesmo de raciocínio, não raciocina, não fica lá numa cama, né? Não é por acaso. Com certeza, se eu estou naquela condição, ou eu pedi para estar assim, ou eu precisei, ou Deus achou que eu precisava estar assim. Porque aquilo ali é que ia me ajudar, como espírito, a recuperar, né, várias coisas que eu fiz errada. Tem uma passagem que vocês devem conhecer, uma passagem de Chico Xavier, que ele conta da Valéria. A Valéria era um espírito assim. A Valéria era um espírito encarnado, que ele ia visitar uma moça com problemas sérios, e a Valéria não falava, a Valéria tinha várias deformidades, e Chico cismou que ele ia fazer Valéria falar Jesus. E toda vez que ia lá, ele falava, fala, Valéria, Jesus. E Valéria, não, né, porque Valéria não falava, fala Jesus, e ia lá, orava. Durante muito tempo ele foi orar com Valéria. Até que um dia Valéria falou, Jejujo, uma coisa mais ou menos assim. Ele ficou muito feliz, né, porque tinha conseguido fazer Valéria falar Jesus. Aí o tempo passou, Valéria desencarnou. Um dia conta que Chico estava tendo uma crise de angina, ele tinha problema de angina, e aparece um espírito iluminadíssimo, lindo, no quarto dele. Uma mulher linda que ele nunca tinha visto. Ele ficou admirado, ele falou, nossa, quem é esse espírito, né? Esse espírito tão iluminado, com tanta luz que veio me visitar. Aí ela falou assim, Chico, eu vou só falar uma palavrinha que você me conhece de muito tempo. Aí ela falou para ele, Jejujo. Era Valéria. Quer dizer, um espírito que já tinha uma certa evolução, mas que precisou daquela encarnação ali, com todos aqueles problemas, com certeza para aprender alguma coisa muito boa, né? 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Quanta gente que não deve pensar isso, né? Oh, meu Deus, Deus não podia me dar uma colher de chá? Para que preciso passar por tantas dificuldades? E aí os espíritos respondem assim, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem, nos diferentes graus da escala, estão nos desígnios da providência para a harmonia do Evangelho. Evoluímos de maneira diferente, né? Em função direta das nossas escolhas. E realmente não teríamos mérito nenhum se não fosse desse jeito, né, gente? Ou então também, eu fico pensando assim, ia ser muito chato. Você imagina todo mundo santinho, batendo asa, ia ser muito chato, gente, isso não ia dar certo. E é nessa diversidade que a gente cresce. É nessa diferença que a gente cresce, né? Às vezes, isso é muito importante até para o trabalho em grupo, né? Eu vejo muitas pessoas que reclamam... porque a gente tem aquela ideia de que a nossa ideia, num trabalho em grupo, é a melhor ideia, né? Aí a gente vai levar a ideia para o grupo. Aí o grupo não compra a nossa ideia. Ninguém gostou daquilo. Não. Mas olha que coisa boa. Um grupo,
todo grupamento, né? Por isso a gente vive em sociedade, família, casa espírita, trabalho, vizinhos. Todo grupamento, a gente está junto justamente para aprender na diversidade. Porque somos diferentes uns dos outros. Então, a gente está para aprender. Alguém faz alguma coisa que eu não gosto muito, mas eu tenho certeza que aquela pessoa tem alguma qualidade que eu ainda não tenho. E que tal, em vez de eu ficar olhando para o defeito dela, eu começar a olhar para essa qualidade que eu preciso desenvolver para aprender com ela? Claro que o nosso orgulho precisava deixar a gente fazer isso. Mas isso é um treino, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Seria tão bom, né? Porque a gente junta pessoas diferentes, com aptidões diferentes, com jeitos diferentes de ser, e a gente chega ali a um conjunto de ideias que é o resultado desse agrupamento. Quantas coisas boas que a gente pode fazer a partir daí. E isso é um exercício que a gente tem que fazer na família, na casa espírita e no nosso trabalho, né? E muitas vezes a gente acaba se isolando porque a gente pensa diferente e a gente acha que, como ninguém pensa que nem a gente, então eu vou me isolar. Não façam isso. Vamos tentar nos inserir, vamos tentar ver o que tem de bom ali, o que a gente pode aprender nesse grupo. 120. Todos os espíritos passam pelas fieiras do mal para chegar ao bem? Não. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Deus estabeleceu leis, né? Leis boas, leis justas. E cada vez que a gente infringe essa lei, a gente causa uma perturbação geral. E essa perturbação exige da gente uma reconstrução. Então, a gente não é mal por essência, até porque a gente não foi criado mal nem bom, a gente foi criado simples e ignorante. Mas, muitas vezes, essa nossa ignorância permanece um pouquinho, né? A gente, muitas vezes, até muitas vezes uma ignorância assim, de às vezes até desconhecer certas coisas. Muitas vezes a gente faz uma bobagem, faz uma coisa errada, não de maldade, não porque a gente quer afrontar alguém, não. Porque, às vezes, é falta de conhecimento mesmo, né? Mas essa ignorância também tem a ver com uma certa acomodação nossa, né? Nós somos espíritos muito acomodados ainda. A gente se acomoda ali, às vezes, num estágio que está confortável para a gente, e a gente vai ficando. E a gente vai passando uma existência inteira ali, neutro, né? Mais ou menos neutro, sem nos arriscar muito, né? Você vê, hoje está friinho, então, eu não vou na casa espírita hoje não, uma preguicinha, prefiro ficar aqui vendo televisão. E assim, se a gente parar, se a gente não tomar cuidado, a gente vai levando a nossa vida. E essa questão atinge a todos nós, a todos nós, a todos nós. Eu costumo falar com meus companheiros, eu trabalho na evangelização aqui na casa. Gosto muito do trabalho que eu amo fazer. Trabalho com jovem, com criança. Eu lembro que no meu início da evangelização, toda vez que eu ia para a casa espírita, acordava no sábado, era sempre sábado. Tudo, sabe, me vinha assim na minha cabeça. Ai, gente, uma preguiça de hoje no centro. Ai, meu Deus, sabe, ficava até meio irritada de ter que ir. Mas aí eu pensava, gente, mas eu não posso fazer isso, porque eu assumi esse compromisso, gente. E eu gosto disso, por que eu estou tendo esse pensamento? Falei, não, eu vou assim mesmo. No momento que eu decidia que eu ia, ainda falava assim para eles, não adianta ficar me mandando essas flechas, porque eu vou de qualquer jeito. Nem que eu vá arrastada, mas eu vou. No momento que eu determinava que eu ia e decidia que eu ia, gente, era dor de cabeça que eu amanhecia, passava, tudo passava. Então, nós somos o tempo todo. A gente faz Evangelho no Lar aqui, eu sou do grupo do Evangelho no Lar, a gente sempre avisa, todas as casas que a gente vai, a gente avisa, olha, a gente já vai avisar. Quando você se determinar a fazer o Evangelho no Lar, vai ser difícil. No primeiro dia vai tocar alguém, vai chegar um vizinho, alguém vai te convidar para ir para o aniversário, tudo vai conspirar para dificultar. E aí a gente tem que buscar de dentro da gente essa força
de querer fazer o bem, de querer entrar nesse caminho do bem. Porque senão a gente vai entrar naquela mesmice da vida. E muitas vezes não é nem fazendo mal, mas muitas vezes sendo neutro, né, gente? Não dá para ser mais neutro. Isso foi no passado, simples e ignorante, que eu não sabia mais nada. Hoje em dia não dá. Jesus falou para a gente, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá. A gente precisa escolher um lado e cair de cabeça. E aceitar as consequências. 120. Todos os espíritos... Não, já falei. 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Os espíritos voltam a pergunta para Kardec. Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes. Isto é, com igual aptidão para o bem ou para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Depende de cada um apressar ou retardar a sua caminhada. Já falamos nisso e hoje vamos falar muito nisso, porque o tema é esse, progressão dos espíritos. Vocês vejam, um aluno vai para a escola, não estuda, não passa de ano, vai ter que repetir. Culpa de quem? Do professor? Culpa da mãe? Culpa do pai? Culpa dos colegas? Não, responsabilidade dele. Não estudou o suficiente. Uma pessoa entra para a faculdade, ela sabe que ela tem aquela quantidade de matérias para cumprir. Uns querem cumprir rápido, para acabar rápido, para se formar rápido, outros levam anos fazendo a mesma coisa. Livre-arbítrio, escolha. Então, a gente tem a opção de escolher o que a gente quer, de que maneira a gente quer na nossa vida. A gente só não pode fazer uma coisa e querer um resultado diferente daquilo. Isso a gente não pode fazer. Se a gente opta por andar mais devagar, a vida vai dar uma sacudida na gente. Porque as leis de Deus funcionam e, de vez em quando, ela está sacudindo a gente. Então, vamos fazer nossas escolhas, mas vamos aguentar as consequências dela, né? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências que cede em virtude da sua livre escolha. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram, né? A nossa visão do pecado original é mais ou menos isso, né? Quanto nós somos fortes para resistir às tentações da vida. E o que não falta nessa vida é tentações, né? Tudo nos tenta para nos tirar do caminho certo, do caminho reto, né? Então, esse livre-arbítrio, quando os espíritos dizem que ele se desenvolve à medida que a gente adquire consciência de si mesmo, porque, na realidade, o espírito, nós, quando fomos criados lá, na realidade, a gente não tem maldade, né? Não tem mais maldade do que bondade, não tem, nós somos mais ou menos neutros, né? Agora, à medida que a gente vai conhecendo, entendendo, aprendendo, né, a gente vai conseguindo tomar decisões mais corretas na vida. Porque a gente toma decisão das coisas sabendo o que a gente está decidindo, né? Eu gosto muito de comparar com uma criança, né? Você vê, uma criança, até um determinado momento, ela não pode decidir nada. Por quê? Porque ela não tem esse poder, ela não tem essa possibilidade ainda, né? Ela ainda não tem os órgãos físicos ali preparados para decidir nada. Então, quem tem que decidir por ela é a mãe dela e o pai dela. É a mesma coisa nós, né, quando fomos aqueles espíritos criados simples e ignorantes. A gente, nosso livre-arbítrio ficava um pouquinho cerceado. Mas hoje, que a gente já conhece, que a gente já sabe, né? Hoje nós optamos pelo espiritismo, né? Muitos, né?
Muitos aqui são espíritas, outros vêm porque simpatizam com a doutrina, então escuta a palestra, está sempre ouvindo lá um Rossando Klinger, né? Como é o nome do outro? Um Divaldo, né? E aí a gente vai escutando e aí a gente vai aprendendo. Então o nosso livre-arbítrio ele vai se apurando. A gente vai ficando menos passional e a gente vai ficando mais racional. A gente consegue tomar decisões mais precisas na nossa vida. Então, essa liberdade de escolher é totalmente nossa mesma, né? De onde vêm as influências que se exercem sobre nós, sobre os espíritos, né? Aí, os espíritos respondem: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, espírito, dominá-lo e que se sentem felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura do Satanás. Nós damos a nossa influência espiritual que nós sofremos procede da sintonia que nós criamos com esse mundo espiritual invisível, né? Nós espíritas não acreditamos na figura do Satanás, mas sabemos que tem espíritos ainda em grande dificuldade, né? E que se comprazem muitas vezes em nos tirar desse caminho que a gente escolhe. Mas aí como é que é isso? Então ele simplesmente olha para mim e chega e começa a me influenciar? Não. Ninguém me influenciará, seja espírito encarnado ou desencarnado, a uma coisa que eu não tenha uma tendência. Por exemplo, se eu não gosto de beber, nenhum espírito me influenciará para que eu vire um alcoólatra. Porque ele sabe que por aí ele não vai conseguir nada. Porque os espíritos inferiores, vamos dizer assim, os espíritos imperfeitos, inferiores não, essa palavra é muito pesada. Os espíritos imperfeitos, eles podem ser imperfeitos, imperfeito em moral, mas eles já podem ser espíritos muito inteligentes. Então, eles passam, às vezes, muito tempo nos observando. Então, eles começam a ver a nossa tendência, né? Então, o espírito começa a me observar. E aí, por exemplo, eu não bebo. Então, ele não vai poder ir por aí. Eu não fumo, também não vai poder ir por aí, pela questão dos vícios. Mas eu adoro falar mal dos outros. Aí ele começa. Tudo vai me levar para esse caminho. E vocês sabem que falar mal dos outros é um vício também, né? Inclusive, dá até crise de abstinência, hein? Dá. Alguém aqui já fez esse processo de eu vou ficar hoje um dia inteirinho sem falar de ninguém? Alguém já fez isso? Faz para vocês verem. Hoje eu vou acordar de manhã, né, Sônia? Hoje eu vou acordar de manhã, vou dormir à noite, não vou falar isso de ninguém. Nem de político, que está difícil. Mas aí, por exemplo, aí vocês vão me dizer, mas como que eu não vou falar mal de político se eu vejo o que está acontecendo? Então, hoje, como você resolveu tirar o dia para não falar mal de ninguém, não veja televisão. Nós temos que criar mecanismos para nos ajudar quando a gente se determina a uma coisa. Eu resolvi que eu vou parar, vou diminuir, estou bebendo muito, né? A pessoa bebe muito, eu vou diminuir essa minha ingestão de bebida alcoólica, porque eu estou achando que está demais. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Já que é tão difícil para mim. Tem que parar de sair de segunda a sábado, domingo, porque senão fica quase impossível. Então, quando a gente se determina a alguma coisa, a gente tem que tomar decisões que vão sacudir ali a gente. Então, essas influências que a gente sofre desses espíritos imperfeitos é por conta da nossa sintonia, né? A nossa sintonia, a gente atrai espíritos que vão nos influenciar para o mal, mas a gente também atrai espíritos que vão nos influenciar para o bem. Por exemplo, a gente está aqui na Casa Espírita fazendo um trabalho, sei lá, eu vou pegar a evangelização, que é uma coisa que eu gosto. Eu não tenho dúvida que os espíritos que estão ligados a esse trabalho têm todo o interesse
em fazer com que eu esteja bem para vir a esse trabalho, né? Porque a ideia dele é libertar essas almas, né? Começar a ensinar essas crianças, esses jovens desde cedo. Então, eles têm interesse que eu venha. Mas não tenha dúvida que eles estarão comigo, esses espíritos que são voltados a uma causa, eles estarão comigo enquanto eu estiver militando nessa causa. A partir do momento que eu mudar a causa, são outros espíritos que vão estar militando comigo. Porque o mundo espiritual, gente, ele é muito organizado. Ele tem hierarquia, né? Só que a hierarquia no mundo espiritual é diferente da hierarquia no mundo encarnado, né? A hierarquia do mundo espiritual é uma hierarquia moral. Ele é o chefe que tem moral para ser. Ele tem aquisições moral para ser o chefe. Ele não é o chefe porque ele é amigo da Elisa e a Elisa botou ele lá, não. Não é Elisa. Ele tem aquisições moral. Então, é assim que funciona a hierarquia e também no mundo espiritual inferior, tá? Com os espíritos imperfeitos também tem hierarquia, tem o chefe. Aliás, gente, se não tiver hierarquia, nada funciona, né? Tem que ter hierarquia, né? Então, o que acontece? Enquanto eu estou no trabalho, aqueles espíritos vão ter todo o interesse de estar ali comigo. No momento que eu sair do trabalho, eles vão procurar outros que queiram fazer o trabalho. Gente, próprio Kardec já tinha um substituto ali na cola, né, que dizem que era Leon Denis, a gente não sabe, que se Kardec falhasse, porque vocês concordam que quando Kardec assumiu o codificado da doutrina espírita, ele usou o livre-arbítrio dele, ele quis. Mas concorda que num determinado momento ele poderia dizer que não, poderia desistir? Sei lá, é livre-arbítrio dele. Mas a doutrina espírita não deixaria de existir. Então, vocês veem, é assim que a coisa funciona. Tal influência só se exerce sobre os espíritos em sua origem, ou seja, essa influência, né, dos espíritos imperfeitos, só acontece lá na nossa origem, quando a gente foi criado simples e ignorante. Aí os espíritos falam, não. Essa influência nos segue na nossa vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos maus desistem de obsediá-los. Ou seja, nós sempre seremos tentados. Ué, mas isso não vai acabar? Nunca vai. No dia que eu tiver, olha que termo lindo, império sobre mim mesmo, ou seja, o dia que eu for dono de mim mesmo. Quando eu sou dono de mim mesmo? Quando eu não deixar as minhas emoções, né, falarem muitas vezes mais alto do que a razão, né? Então, quando eu tiver controle sobre as minhas emoções, sobre as minhas decisões, olhando o caminho certo e correto, nesse momento os espíritos vão desistir. Por que eles vão desistir? Porque eles vão olhar para mim e vão dizer, ó, não bebe, né? Eu estou usando a bebida, não fala mal dos outros, não é fofoqueira, não tem mais raiva. Olha só que maravilha. Então, como é que eles vão me insuflar? Não vão mais, não vão conseguir. Difícil, mas é possível. E, ó, essa é a nossa meta, sermos perfeitos, né? Então, vamos a caminho. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem... Nossa Senhora, falta tanto. Por que os espíritos... É muito grande isso aqui. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Aí os espíritos dão uma chamada na gente. Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Pensai poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Jesus falou isso para a gente, né? A cada um segundo suas obras. Então, o mérito é todo nosso. Não nos esqueçamos isso, o mérito de tudo que eu faço, para o bem ou para o mal. A responsabilidade é minha. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá talvez gradação entre esses dois? Aí os espíritos falam, sim, certamente, constitui a maioria.
A maioria de nós não está nem no mal absoluto, nem no bem absoluto. A maioria de nós está andando ali pelo caminho do meio, né? E aí eu achei muito legal, eu lembrei de uma palavra de Paulo estudando isso aqui, na carta que ele mandou aos Romanos, que ele fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Nós somos espíritos que estamos a caminho. Já temos, com certeza, uma certa evolução, né? Tanto na parte moral, como na nossa parte intelectual. Já conhecemos muitas coisas, mas a gente ainda transita, gente. Também não vamos sair daqui achando que, né, que a gente está todo mundo mal, não. Mas a gente transita muitas vezes ali no bem e no mal proceder. No bem e no mal proceder. É normal, acontece isso com a gente. O importante é que a gente olhe e que a gente analise, né? Por isso que a doutrina espírita fala tanto em autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer. Porque só a gente se conhecendo, a gente vai ver as nossas tendências. Mas é a gente se conhecer sem máscara, né? A gente precisa olhar no espelho e ver quem a gente realmente é. Aquele momento nosso conosco mesmo, né? A gente com a gente mesmo ali. É muito importante, porque só a gente admitindo as nossas falhas e também a gente admitindo as nossas conquistas, porque a gente não pode também se pegar só nas nossas falhas, porque senão muitas vezes a gente sucumbe, né? A gente não suporta e aí a gente acaba querendo sair da vida achando que essa é a melhor alternativa, que na realidade não é. Então, a gente precisa ver o que a gente precisa melhorar, mas a gente precisa se alegrar com aquilo que a gente já melhorou, porque, com certeza, já melhoramos muito em muitas coisas. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Achei muito legal essas eternidades aqui, porque Kardec explica para a gente que essas eternidades são a perpetuidade dos nossos sofrimentos. E eu achei muito interessante que quantas vezes eu já falei assim de alguma coisa que é ruim, eu já falei assim, ai meu Deus, isso parece uma eternidade, parece que não acaba nunca. E é a sensação, né? É a sensação que a gente tem, que as eternidades, né? Que tudo parece que demora muito, né? Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito que os outros? Ou seja, muitos espíritos chegam à perfeição mais rápidos, uns mais rápido que os outros. Então, a pergunta de Kardec é o seguinte: esses que chegaram mais rápido, aos olhos de Deus, têm mais mérito? Aí, é linda a resposta. Os espíritos falam: Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Gente, Deus nos ama profundamente. Deus nunca vai criar diferença entre aquele filho transviado, que nem ele falou aqui, que se perdeu um pouquinho no caminho, e aquele filho que chegou mais rápido. Aqui, quem é pai, quem é mãe, sente um pouquinho isso, né? Às vezes, eu tenho 2 filhos muito diferentes um do outro. Então, às vezes, a gente tem aquele filho que é aquela criança dócil, né? Aquela criança em que tudo caminha bem ali, aquela criança que não dá trabalho para a gente, né? Estudiosa, obediente. E aí a gente fica muito feliz com esse filho. Só que a gente tem aquele outro, tudo com ele é mais difícil, ele é mais levado, ele é mais sapeca, ele não gosta de estudar, ele não gosta... E aqui ele dá muito trabalho para nós, pais e mães. Normalmente, qual é o filho que a gente está sempre mais junto ali, sempre dando uma atenção maior? É esse que é o mais difícil. Porque o filho que já, aquele espírito que nasceu no nosso lar e que já tem uma certa, né, já tem uma certa postura e que já consegue ir sozinho, esse filho dá menos trabalho para a gente se preocupa menos com ele, a gente sabe que a vida
para ele vai ser mais tranquila, porque ele sabe se sair melhor dos problemas. Mas aquele outro filho mais difícil, a gente sabe que a vida vai ser mais dura com ele. Porque a gente sabe que se a gente não aprende por opção, a vida vem e ensina. A vida não tem o mesmo carinho que nós, como pais e mães, temos. Então, a vida vai ensinar. Esse filho é o que a gente mais vamos dizer assim, mais acolhe, né? Que a gente mais quer ver ali sair, às vezes, dessa situação mais difícil. Gente, Deus é assim. Deus nos ama a todos. Tenham certeza do amor de Deus. Quando vocês estiverem chateados, enfim, angustiados, tenham certeza do amor desse Pai, porque Deus é só amor, né? Então, Deus quer sempre o melhor da gente. E a última pergunta. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Aí tem uma notinha de Kardec que eu vou ler, que eu achei bem importante. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos, aquilo que eu falei para vocês. Se não têm mais tendências, precisam, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los às crianças, que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à idade madura. O desenvolvimento intelectual, ou seja, o desenvolvimento da inteligência, né, pode ser feita de várias maneiras, pode ser feita pelo conhecimento, pelo estudo, pelo trabalho. O trabalho dá esse desenvolvimento para a gente. É muito importante, porque quando a gente se esclarece, quando a gente entende melhor o que acontece, a nossa capacidade de julgamento, ela se torna uma capacidade de julgar, se torna mais correta. Porque a gente, com o conhecimento que a gente tem, é muito mais fácil a gente tomar decisões corretas. Você vê que a gente, quando não conhece um assunto e a gente dá palpite, a gente só dá palpite, né? E quantas bobagens a gente fala, né? Quantas vezes a gente fala da religião do outro, do trabalho do outro, sem conhecer o outro. A gente, às vezes, nem conhece aquela religião, mas já está criticando. A gente, às vezes, não observou todos os ângulos que aquilo ali envolve para criticar. E aí a gente fala bobagem, faz bobagem. Por isso o conhecimento é importante, porque aprimora a nossa capacidade de julgar. E aí tudo fica mais fácil, né? Nós não somos perfeitos ainda, e isso é muito positivo. Vocês podem dizer, mas como é que pode ser positivo não ser perfeito? Porque a gente sabendo das nossas... A gente sabe que a gente não é perfeito. E aí também a gente sabe que o único obstáculo, ou obstáculos que a gente tem na vida, é justamente a nossa imperfeição. Então, por isso a gente tem que aprimorar o nosso conhecimento, a gente tem que aprimorar o nosso lado moral, né? A gente tem que fazer aquilo tudo que a gente escuta, acho que toda semana aqui em todas as palestras, né? A gente precisa desenvolver mais a bondade, a caridade, né? A indulgência, a benevolência, o perdão, tudo isso, né? E junto a isso, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa ler bons livros, a gente precisa escutar uma boa música, tudo coisas que vão propiciar a gente a conhecer melhor. A conhecer o quê? A conhecer o mundo, e a gente conhecendo o mundo, a gente conhece as leis de Deus, né? Estudem doutrina espírita, para quem gosta do espiritismo. A doutrina espírita abre um leque de possibilidades, mas também abre
abre um leque de responsabilidades, porque depois que você, aqui nesse estudo, por exemplo, deu um exemplo de que, por exemplo, os selvagens que comiam pessoas, talvez aos olhos de Deus, tivessem menos culpa do que, às vezes, nós, que já conhecemos tantas coisas, né? E, às vezes, cometemos atos como se fossem selvagens. Então, à medida que a gente conhece, a nossa responsabilidade aumenta, né? Eu só espero que vocês não deixem de vir assistir palestra por causa disso, né? Com medo da responsabilidade. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Não vamos ter medo, gente. Porque o medo paralisa. O medo faz com que a gente fique estanque. E ninguém reencarnou nessa encarnação para isso. Qual é a nossa melhor encarnação? Essa. Qual é o nosso melhor momento? Esse. Não adianta eu estar aqui pensando o que eu vou fazer em casa, quando chegar em casa, nem pensando como é que foi o meu dia cansativo ou chato, ou seja o que for no trabalho. Porque eu estou aqui fisicamente, mas mentalmente eu estou lá. E se eu estou lá, eu não estou aproveitando o que está sendo falado e conversado aqui. Então, vamos viver o hoje, o agora, de maneira intensa, e vamos trilhar o caminho do bem, e do bom, e do belo, porque já está mais do que na hora. Tá bom? Obrigada.